Está começando o nosso quarto e último bloco da nossa primeira aula sobre juízo final. A derradeira realidade que vai colocar fim à história dos homens. A expressão fim do mundo é a mesma coisa que fim da história, que é a mesma coisa de fim da aventura humana sujeita ao tempo e, consequentemente, é fim dos tempos. A expressão fim dos tempos é uma forma, digamos, elegante de falar: o tempo acabará, o tempo deixará de existir. Não haverá a sucessão de antes, durante e depois. O tempo já não existirá. A partir desse momento derradeiro que nós professamos no credo, Cristo, que está sentado à direita do Pai, virá para julgar os vivos e os mortos. No bloco anterior, nós avançamos na investigação dos profetas para buscar elementos de julgamento de Deus de coletividades. Deus julgando pessoas todas juntas. E aí vimos o julgamento das nações inimigas de Israel, Deus, Javé, julgando os filisteus, os idumeus, os heteus, os gergeseus, os jebuseus e os inimigos, digamos assim, mais perigosos de Israel, porque dotados de um exército considerável, de uma força militar temida e que infligiu muita dor, muito sofrimento para o povo. Pensemos em Tiro, pensemos em Sidônia, pensemos na Assíria, pensemos em Babilônia, pensemos em várias nações que causavam sofrimento para Israel, travavam guerra com o povo eleito. Avancemos ainda agora, falta uma nação, essa sim, uma nação que trouxe muitas lágrimas para Israel. Vislumbremos então o mapa daquela parte do planeta Terra. Hoje, qual é a nação tão temida para a qual Jesus fugiu com Maria e com José? A nação egípcia. Vamos a Ezequiel 29, de 1 a 16. A partir do versículo 2, filho do homem, volta a face para o faraó, rei do Egito, profetiza contra ele, assim como contra todo o Egito. Faze-lhe este discurso: eis o que diz o Senhor Javé, etc, etc, etc. O capítulo 30 continua. Leiam depois, são textos muito longos. Eu só estou explanando assim por cima, justamente para mostrar que o julgamento de Deus deve ser dado a conhecer àquela própria nação. Os profetas iam lá, ou mandavam recados, ou mandavam escritos. O nosso Deus mandou esse recado para vocês. Aqui está o julgamento de Deus contra vocês. Vocês não perdem por esperar, porque essas palavras do Senhor vão se cumprir. Vejamos agora Isaías, de 13 a 27, talvez, um dos julgamentos mais longos e também mais impiedosos. Isaías, capítulo 13. Reparem que até o capítulo 23 são oráculos contra diversos povos. No capítulo 13, todo, a queda de Babilônia. Capítulo 14, esse capítulo é interessante, porque os padres da igreja viram nele uma alusão, eles interpretam simbolicamente uma expressão do capítulo 14 de Isaías, como uma alusão à queda do demônio que foi expulso do céu. É o famoso versículo 12, a palavra Lúcifer vem daí. Lucifero em italiano, foros em grego significa portador, lucis, luz. O anjo de luz é aquele que carrega a luz, é o portador da luz. Então, esse oráculo aqui, na verdade, foi um oráculo contra o príncipe de Babilônia.
Mas os padres da igreja viram aqui uma alusão, porque aqui estamos diante de um rei arrogante, de um rei pedante. Então, versículo 12, caíste dos céus, astro brilhante, atenção, astro brilhante, Lúcifer, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Eu quero dizer então que o sentido primário dessa afirmação Isaías 14, 12 é um oráculo contra o príncipe de Babilônia, o rei de Babilônia, mas que se achava o dono do mundo, que brilhava e pensava que o seu brilho era tão intenso, ou mais intenso até do que o próprio Deus, mas esse anjo caiu. Essa profecia não se refere primariamente ao demônio, mas muitos padres da igreja pegaram esse versículo e aplicaram por acomodação para o demônio. Está claro? Então, avancemos. Capítulo 14. Capítulo 15. Moabe, uma nação que se tornou inimiga de Israel. Moabe era filho de quem? Moabe, filho bastardo de uma moça que fez sexo com seu pai. Quem é essa figura? O nome dela não sabemos, mas o pai, Ló. Vamos mais para frente, por favor. Ruína de Damasco, ruína de Israel, capítulo 17. Embaixada da Etiópia, capítulo 18. Capítulo 19, a sorte do Egito. Capítulo 20, o Egito vai ser destruído pela Assíria. Capítulo 21, a queda de Babilônia. Capítulo 21, versículos de 11 a 12. Aqui está o irmão de Moabe. Contra a Arábia, versículos de 13 a 17, contra Jerusalém, capítulo 22, contra Tiro e Sidom, capítulo 23 e assim por diante. Vejam, onde é que nós chegamos? Nós chegamos a uma conclusão. Nenhum reino que entra na história de Israel como inimigo, como adversário, como opositor, como oponente, como inimigo, seja lá o que for, escapa do juízo de Deus. A ideia, portanto, de onde há de vir a julgar, essa não é uma novidade do Novo Testamento. Não é. É uma ideia bastante consolidada no Antigo Testamento. Agora, o que vai acontecer na próxima aula? Na próxima aula nós vamos ver a fé de Israel amadurecendo para a convicção da vida eterna. A convicção da vida eterna. Ora, quando isso acontecer, a ideia de um Deus que julga já agora, no tempo, vai ser transposta para a eternidade. Cito, só a título de tiragosto, por assim dizer, Daniel capítulo 12, onde esta convicção do Deus que julga, agora se aplica a outra vida. Se aplica a um momento da história, que é o derradeiro, onde todos vão ressuscitar. E aí Deus julgará. E julgando, retribuirá a cada um. Pelo bem que fez ou pelo mal que fez. Daniel 12, versículos de 1 a 3. Esse livro, o livro de Daniel, é um dos mais recentes. É um dos livros mais próximos de Jesus. Um dos livros mais tardios. Naquele tempo surgirá Miguel. Esse Miguel aqui é o arcanjo Gabriel, é o arcanjo Miguel, viu?
Surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Agora começa o que nos interessa. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, com um perpétuo esplendor. Esse é o primeiro texto que vamos ver na aula seguinte. Mas vamos ver também o livro da sabedoria, que é um dos livros mais recentes do Antigo Testamento, onde a convicção de um julgamento de todos no fim do mundo aparece com toda clareza. Então, a aula de hoje foi exatamente para a gente ver o excurso histórico da vida do povo de Israel, na qual a ideia de um Deus que julga, de um Deus que está atento ao comportamento das nações, quando pela sua arrogância, pela sua idolatria, pela sua violência, pelos seus ataques ao povo de Israel, Deus emite julgamentos. Mas vejam, todos esses julgamentos até agora, com exceção do de Daniel, que foi lido, mas Daniel já é assunto da aula que vem, todos esses julgamentos que vimos na aula de hoje são julgamentos de Deus para esta vida, nesta terra. Juízo final, não. Mas há textos no Antigo Testamento que tratam de um juízo final após esta vida. Não com tanta clareza como Mateus 25, de 31 a 46, mas já temos uma ideia mais evoluída de juízo final, de juízo universal no Antigo Testamento. Obrigado, um grande abraço. No próximo sábado nos encontramos, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.